Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos continuar hoje analisando os milagres de Jesus, a maneira maravilhosa como ele traz soluções para as nossas causas impossíveis. São impossíveis para nós, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Antes de nós começarmos a nossa leitura, eu gostaria de pedir que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você faça a sua inscrição para que você participe diariamente, recebendo os vídeos, comentando, dando as suas sugestões, e peço que você também compartilhe. É muito importante para que outras pessoas venham também a receber essa mensagem de Deus e tenham a sua vida abençoada, assim como você está tendo também. Vamos fazer duas leituras hoje rápidas a respeito ali do livro de Marcos, no comecinho do livro de Marcos. A primeira, no primeiro capítulo, nós vamos ler a partir daqui do versículo 40. Jesus, ele vai operar um milagre na vida de um leproso. Então o texto vai dizer o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Então você vê que curioso. Aquele homem, ele vai chegar para Jesus, ele vai se ajoelhar diante de Jesus e ele vai falar: se quiseres, posso ficar limpo. Ou seja, aquele homem, ele reconhecia que a autoridade vem de Jesus, mas que ninguém pode dizer a Jesus o que ele deve ou não deve fazer. Ou seja, ninguém pode obrigar que ele faça algo na nossa vida. Então aquele homem, com toda a humildade e com toda a certeza que Jesus era capaz de realizar qualquer coisa, aquele homem vai chegar sabiamente e vai dizer para Jesus: se quiseres, se o Senhor quiser, eu fico limpo, o Senhor pode me curar. E Jesus, ele vai ficar comovido com aquela cena, com aquela situação, aquele homem com aquela doença grave que causava dor, incômodo, repulsa da população, deixava as pessoas nessa condição afastadas do coletivo, elas precisavam ficar isoladas, não podiam ter um contato direto com as outras pessoas para não contaminar as outras pessoas. Então a lepra era uma situação muito triste na vida de quem passava por isso. E aquele homem, ele vai se ajoelhar ali diante de Jesus com toda a humildade, se humilhando, se prostrando, reconhecendo a autoridade de Jesus e que ele era o único que podia resolver. Se ele não quisesse, assim como aquele homem falou, se Jesus por algum motivo não quisesse fazer, aquela situação ia permanecer na vida dele. Mas Jesus, ele vai se comover, ele vai tocar aquele homem, algo que ninguém fazia, porque, novamente dizendo, era uma doença extremamente contagiosa. Então ninguém tocava naquelas pessoas que estavam com lepra, ninguém tocava naquelas pessoas que estavam com essa situação. Então era uma situação realmente muito complicada e, enfim, Jesus vai tocar naquele homem e ele imediatamente vai ficar limpo, a sua pele vai ficar restaurada, sem nenhuma parte contaminada com a lepra. E Jesus, ele vai fazer, na continuidade desse texto, ele vai fazer uma observação, ele vai dar uma ordem àquele homem, que ele não saísse espalhando para as pessoas aquilo que tinha acontecido, mas que ele fosse se mostrar aos sacerdotes e entregar a oferta que tinha sido designada por Deus através de Moisés no passado. Mas aquele homem, tão feliz com aquela novidade na vida dele, porque era uma vida nova, não era apenas um probleminha de pele que ele tinha sido curado, ele recebeu uma vida nova. Era uma realidade muito dura dos leprosos, principalmente em relação à sociedade, ao preconceito, à humilhação, àquela situação constrangedora, ao isolamento. Então aquele homem, ele recebeu uma vida nova. A partir daquele momento ele teria uma rotina completamente diferente. E aí o que vai acontecer? Aquele homem, ele vai chegar e ele vai sair
falando para todo mundo o que Jesus tinha feito, a ponto de que Jesus não podia mais entrar nas cidades, porque as multidões vinham para cima dele. Então Jesus permanecia do lado de fora da cidade, em lugares ermos, em lugares discretos, mas mesmo assim as pessoas iam em massa até Jesus, porque o ser humano ele é muito carente nas suas necessidades, seja na parte física, como foi o caso desse homem, ou seja na espiritual, na sentimental. Todos nós temos muitas carências na nossa vida, nós temos muitas áreas que estão em aberto. Então a gente precisa ter essas lacunas preenchidas, mas não com qualquer coisa e não com qualquer pessoa. Nós precisamos ter a nossa vida preenchida com as bênçãos de Deus. Só Ele que pode acessar todas as áreas da nossa vida e resolver os nossos problemas. Então as multidões elas iam em massa até Jesus para que Ele as curasse e de fato Jesus curava todos que iam até Ele. O outro texto que nós vamos ver está no capítulo 2, aqui do 1 ao 12, versículo 1 ao 12. Esse texto nós já vimos alguns vídeos passados, mas nós vimos ele no livro de Mateus, então tem uma linguagem diferente. Por que é importante nós lermos a mesma história em livros diferentes? Porque cada um dos escritores dá a sua narrativa e algo chama mais atenção a um do que a outro. É como se todos tivessem visto a mesma cena ou todos tivessem estado no mesmo ambiente, mas algo chamou mais a atenção de Mateus, então ele vai destacar. Porém, para Marcos, outra coisa foi mais relevante, então ele vai destacar. Um escritor, às vezes, ele faz um resumão, o outro já vai detalhar. Então, por isso que é importante, não é uma perda de tempo, nós lermos esses textos diferentes, porque um não vai falar de um detalhe, mas o outro vai trazer esse detalhe. Então é importante que a gente veja. Então, nessa história, nós vamos ver a fé de um grupo de pessoas, dessa vez para buscar um milagre, não para si mesmos, mas para uma outra pessoa, para um companheiro, para um amigo. E Deus ele se agrada muito também quando nós intercedemos por outras pessoas. Deus ele deseja atender às nossas necessidades, mas ele também fica muito satisfeito quando nós buscamos socorro para outras pessoas intercedendo por elas. Então, de acordo com a narrativa de Marcos, essa história aconteceu da seguinte forma. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim.
Então essa situação ela vai trazer um pouco mais de elementos e de detalhes para nós. Jesus ele tinha chegado em casa em Cafarnaum, as pessoas logo ficaram sabendo e foram multidões até lá. E a casa ficou lotada a ponto que não dava nem mais para passar pela porta. Jesus ali pregava a palavra de Deus para essas pessoas. Então vai chegar outros personagens nessa história. Um paralítico está sendo levado até Jesus em uma maca por 4 pessoas, imagino eu, cada uma numa ponta. E eles não vão, obviamente, conseguir cruzar a porta, porque a porta estava ali tomada de pessoas. Então, pela fé, sabendo que só Jesus podia fazer aquele homem andar, eles vão até a parte de cima da casa, eles vão descobrir ali o eirado, eles vão identificar em qual posição da casa Jesus está. Jesus está aqui no centro, ele está aqui no meio. Então eles vão ali em cima no telhado, eles vão tirar ali, como se fossem as telhas, eles vão descobrir, vão tirar aquela cobertura exatamente do ponto estratégico da onde Jesus estava. Acima aonde Jesus estava. Então por ali, aquele buraco, eles vão descendo aquela maca até chegar ali o solo aonde Jesus estava e vão colocar aquele paralítico bem em frente a Jesus. Quando Jesus vê essa situação, ele vai ter ali tanta felicidade, ele vai ali admirar a fé daqueles homens, porque eles deram um jeito, mas eles conseguiram chegar até Jesus. E aí, Jesus ele vai dizer para o paralítico, com todo carinho: filho, seus pecados estão perdoados. Então vamos analisar esse primeiro ponto. Por que Jesus está fazendo uma referência direta entre pecados e a condição daquele paralítico? Nós já abordamos aqui em outros vídeos que existem doenças, enfermidades que são totalmente de cunho humano. Algo aconteceu na vida de um indivíduo que culminou naquela doença ou naquela enfermidade mais passageira. Mas nem sempre é assim. Existem doenças, existem enfermidades que também são de cunho espiritual. Nós vimos em outros vídeos uma pessoa que era muda porque ela estava endemoninhada. Jesus expulsou o demônio, então o mudo passou a falar. E existem ainda situações que acarretam na nossa saúde, doenças ou enfermidades que são derivantes a pecados. Então, por uma vida pecaminosa, às vezes a pessoa vai contrair alguns tipos de pecados, alguns tipos de doenças e enfermidades. Posso dar um exemplo. A pessoa tem uma vida sexual totalmente na libertinagem, totalmente na promiscuidade, tendo atos sexuais com todas as pessoas que ela encontra, com qualquer pessoa, sem nenhum tipo de pudor, de limite, de cuidados. Essa pessoa pode vir pegar uma AIDS. Isso é fato. Uma pessoa que tem uma vida totalmente desregrada, vive abusando do álcool, passa de todos os limites, essa pessoa pode sim contrair uma cirrose. Uma pessoa que vive fumando descontroladamente, a pessoa ela praticamente come o cigarro mais do que pão, ela acorda fumando, vai dormir fumando, ela pode sim desenvolver um câncer de pulmão. Então não é questão de preconceito, não é questão de qualquer coisa em relação a isso, mas é fato, contra fato não tem argumento. Então uma doença, uma enfermidade, ela pode sim ser o resultado de uma vida de pecado, uma vida desregrada, uma vida que vai contra aquilo que Deus tem para nós. Isso é fato, não tem o que discutir. Então nós não sabemos o que aconteceu para esse homem ficar paralítico, mas Jesus conhece a nossa vida. E ele vai falar para aquele homem: seus pecados estão perdoados. Essa vai ser a primeira parte daquela conversa que eles vão ter, ou daquele monólogo, né? Porque é Jesus falando. E aí, o que vai acontecer? Como sempre, Jesus vai ser criticado. Vão ter ali alguns escribas ouvindo a mensagem de Jesus
E dentro deles mesmos, no íntimo, eles vão ali criticar Jesus. Mas o que é isso? Ele está blasfemando, só Deus é que pode perdoar pecados. Como ele chega falando que os pecados dele estão perdoados? E Jesus, obviamente, ele vai saber o que aqueles homens estão pensando. E ele vai questionar, por que vocês estão pensando dessa forma? O que é mais fácil de falar? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta, pega o teu leito e vai embora? Aí Jesus vai falar, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, tem autoridade para perdoar pecados. Aí ele vai virar para o paralítico e vai falar, eu te mando, ou seja, uma ordem, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O texto vai dizer que o paralítico, se levantando, no mesmo instante, vai pegar o seu leito e vai se retirar à vista de toda aquela multidão que estava ali naquela casa. E todos vão se admirar e vão dar glória a Deus e vão dizer, jamais vimos coisa assim. Então a gente precisa ver algo importante também. Jesus, ele tem autoridade para fazer qualquer coisa. É óbvio que aqueles escribas não mentiram naquela parte que eles vão dizer. Desculpa. Só Deus pode perdoar pecados. Eles estão certos nesse ponto. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio ao mundo como o próprio Deus encarnado. Diversas vezes Jesus vai falar, eu e o Pai somos um só. Tanto que ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele diz, ninguém vem ao Pai. Ou seja, eu e o Pai somos um só. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Aqueles escribas, obviamente, não criam que Jesus era o Filho de Deus, era o Messias que Deus tinha preparado, e tinha prometido. Eles não acreditavam nisso. Tanto que eles falavam que Jesus blasfemava, que era um absurdo as coisas que ele falava, as coisas que ele fazia. Então a gente precisa compreender que Jesus, ele recebeu de Deus autoridade para fazer qualquer coisa. Por isso que quando nós oramos a Deus, nós precisamos pedir em nome de Jesus. Porque foi para ele que Deus atribuiu toda a autoridade para fazer qualquer coisa. E outro ponto também que a gente precisa ver, que quando eu faço culto doméstico aqui em casa, e eu já deixei isso bem salientado aqui para minha família, para os meus filhos, é algo muito importante da gente compreender. Na vida do ser humano e no mundo em geral, tudo que acontece, mesmo que seja só no final, acaba sendo convertido para a glória de Deus. Seja uma doença, seja uma vitória, seja uma conquista, seja uma enfermidade passageira, seja uma dor, seja um luto, uma situação difícil, tudo isso vai ser convertido para a glória de Deus. Então aquelas pessoas vendo aquela situação, elas começaram a glorificar a Deus e começaram a testemunhar. De fato, nós nunca vimos algo assim acontecer antes. Então, quando nós estamos diante de um milagre de Deus, nós somos testemunhas oculares, ou quando nós ficamos sabendo de algo que Deus tenha feito, nós somos também testemunhas auditivas, digamos assim, daquilo que Deus fez de maravilhoso na vida de alguém. E é necessário que a gente testemunhe, porque é através desse testemunho que outras pessoas vão saber. Então um sabe, fala para o outro sabe, e ali a fé ela vai sendo multiplicada e ela vai contagiando a vida das pessoas. Então a gente precisa compreender que às vezes uma situação difícil que você esteja vivendo, não é porque Deus se esqueceu de você, não é porque Deus tem prazer no seu sofrimento. É para que isso agora ou no futuro ou no momento em que isso terminar, seja convertido para a glória de Deus. O ser humano ele foi feito para a glória de Deus e isso é o mais importante. Assim a gente termina as nossas análises desses dois textos que nós vimos hoje em Marcos. Espero que você tenha gostado, que essa palavra venha edificar a sua vida,
alimentar a sua vida espiritual e fomentar a sua fé. Leve esse vídeo para outras pessoas, mostre no seu celular para o seu familiar que está aí na sua casa, ou envia, compartilha nas suas redes sociais, manda nos seus grupos do WhatsApp. Faça como essas pessoas que nós vemos aqui, que vão uma falando para outra. Elas começaram a ser as primeiras testemunhas dos milagres de Jesus e muitas vezes, através delas, Deus fez com que outras pessoas soubessem da sua glória e elas viessem a se converter e a aceitar a Jesus como Senhor de suas vidas. Então, faça como essas pessoas aqui da Bíblia, falem também, mandem esses vídeos, porque essa mensagem vai trazer esperança para a vida de muitas pessoas. Que você continue conosco, se inscreva se você ainda não se inscreveu e, se Deus permitir, até o próximo vídeo. Não sei se nós vamos continuar com os milagres de Jesus ou se nós vamos passar para outros assuntos. A Bíblia é cheia de assuntos importantes para a nossa vida, ela é útil para todas as áreas da nossa vida, mas o importante é que com certeza nós teremos próximos vídeos, sempre trazendo a palavra de Deus de uma forma muito simples, mas de uma maneira muito responsável para levar esperança e levar Jesus para as outras pessoas onde quer que elas estejam e que você também participe disso. Muito obrigada, fica com Deus, que Deus te abençoe.